E já começamos com o que está acontecendo lá na Venezuela, te trazendo as imagens desse cenário devastador no país. Continuam as buscas por desaparecidos após os terremotos que atingiram o país na semana passada. O número de mortos já passa de 1.400. Diego Pavão, nosso editor de internacional, já está aqui ao meu lado para atualizar as últimas informações para a gente. Diego, trabalho agora incessante de buscas por possíveis sobreviventes sob os escombros. Sistema de saúde também na Venezuela sobrecarregado devido ao grande número de feridos. O que você consegue trazer de informação para a gente? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia para quem acompanha o Novo Dia em casa. Boa semana para todos. A gente tem agora o fechamento do que a gente chamava de janela de ouro para encontrar sobreviventes entre aqueles escombros, os escombros que a gente vê nas imagens em várias partes da Venezuela, mas principalmente em La Guaira, que é de longe a área mais devastada por esse terremoto. A gente já está no 5º dia de buscas por sobreviventes e agora, infelizmente, muitas equipes mudam o foco da missão. Uma missão que antes era para se encontrar sobreviventes, uma missão de resgate, agora vira essencialmente uma missão de recuperação de corpos. Mesmo assim, Carol, no fim de semana, a gente mostrou aqui resgates dramáticos acontecendo em várias partes do país, mas principalmente em La Guaira, que é essa região mais devastada pelo terremoto. São pessoas que ficaram ali 3, 4 dias sob escombros, que até desafiaram as chances de médicos, de equipes de resgate mesmo, que acreditavam, claro, sempre acreditam em recuperação das vítimas, mas que desafiaram o tempo mesmo e conseguiram ser resgatadas com vida. A gente mostrou ontem aqui na CNN, inclusive, um caso de pai e filho que passaram 4 dias soterrados. Isso acontece muito porque, em muitos casos, as pessoas conseguem achar ali bolsões de ar ou acabam ficando em bolsões de ar ali entre os escombros, locais em que elas conseguem ter ar mais livre circulando, muitas vezes conseguem ter acesso à água porque tem um cano rompido ali que pinga a água e conseguem se manter vivas mesmo sobre escombros em 4 dias após esses terremotos. As imagens aéreas, Diego, são impressionantes. A gente consegue ter uma ideia da devastação na Venezuela a partir dessas imagens. Construções inteiras que vieram abaixo. Agora esse trabalho de tentativa de localização de sobreviventes. E temos muitos feridos também, um número que chama muito a atenção nesse momento, o que sobrecarrega o sistema de saúde venezuelano. Porque estamos falando aqui, Diego, de um país já também devastado economicamente, socialmente, agora tendo de lidar com essa tragédia. O que também há nesse momento de questionamentos da população junto ao Estado venezuelano? Pois é, Carol, a gente tem hoje várias pessoas, muitos venezuelanos reclamando, por exemplo, da falta de maquinário especializado para se retirar pessoas dos escombros. E isso tem sido algo que tem realmente sido falado muito nas ruas, em Caracas, em La Guaira também. Falta esse maquinário especializado para esses resgates. E aí o que acontece é que a própria população vai lá e cava com as próprias mãos os escombros por causa do tamanho desespero para saber de notícias de familiares desaparecidos ou presos mesmo sob os escombros. Esse maquinário, pelo que a gente sabe, não chegou a todas as regiões afetadas, todas as regiões atingidas por esse terremoto, e é um maquinário muito específico, porque esses resgates de vítimas sob escombros, ele envolve um trabalho de quebrar o concreto de uma forma controlada, porque existe o risco de, ao avançar naqueles escombros, se desestabilizar ainda mais uma estrutura desabada e aí acabar piorando a situação daquela vítima que está soterrada. Então, nesse momento, existe essa demanda da população. A gente teve no fim de semana, também hoje, a abertura de algumas vias mais importantes para o escoamento dessa ajuda que vem de fora, então para alimentos e suprimentos também que chegam de várias partes do mundo. E no fim de semana a gente teve a abertura de uma das pistas do aeroporto Simão Bolívar, que é o aeroporto que serve a capital Caracas, que tinha sido afetado pelo terremoto, estava fechado, mas agora uma das pistas conseguiu ser aberta e isso facilita muito a logística para a chegada de ajuda humanitária. E além disso, Carol, a gente tem nas ruas de Caracas uma realidade também muito dura, não só em relação à questão de escombros, de resgates, mas também daquelas pessoas, daquelas famílias que conseguiram se salvar do terremoto, conseguiram sair a tempo, claro, perderam suas casas, mas conseguiram sair vivas disso, mas agora
estão desabrigadas. Então tem muitas famílias, até com crianças, dormindo nas ruas de Caracas, com barracas ali improvisadas, porque nesse momento estão desabrigadas. Isso sem falar, claro, do sistema de saúde da Venezuela, que também já era muito sobrecarregado, precário, e a gente tem agora milhares de feridos sendo atendidos em vários hospitais, por isso até muitos hospitais de campanha sendo montados. A gente mostrou no fim de semana também um hospital de campanha montado em La Guaira, onde também os médicos reclamam da falta de insumos médicos, medicamentos para essas pessoas. Falta de suprimentos, falta de insumos, daí a importância e a necessidade cada vez maior do envio de ajuda de países nesse momento. É o caso do Brasil. A missão brasileira na Venezuela deve durar pelo menos 30 dias. E a gente está falando de um grupo com bombeiros, profissionais da Defesa Civil. O governo federal já enviou 4 voos com insumos para a região. E aí temos, Diego, a Duda Cambraia, lá em Brasília, que vai atualizar para a gente, então, o que temos nesse momento de contato entre o governo brasileiro e o governo venezuelano. Duda já em tela aqui com a gente, vai ficar conosco aí nos próximos dias, né, Duda? Seja bem-vinda aqui ao CNN Novo Dia. O que temos de informações aí em Brasília, o que diz o governo federal, o Itamaraty, nesse momento? Pois é, Carol, como você bem disse, já foram enviados então 4 aeronaves da Força Aérea Brasileira ao território venezuelano. O primeiro avião chegou à Venezuela ainda na noite de sexta-feira e o último voo, o 4º voo, chegou na Venezuela na noite deste domingo. Como você disse, segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que participa dessa missão humanitária junto com o governo federal, os bombeiros enviados à Venezuela têm capacidade, insumos suficientes para se autossustentar por pelo menos 30 dias, Carol. A Força Aérea Brasileira fez um levantamento da quantidade de insumos que já foram enviados à Venezuela. A gente separou essa postagem da FAB e, segundo a Força Aérea Brasileira, o Brasil já enviou então 71 bombeiros, 4 especialistas da Defesa Civil Nacional, 4 técnicos da Anatel, 6 cães de busca, um hospital de campanha, 48 efetivos da Marinha, além de 100 purificadores e mais de 110 mil medicamentos e insumos médicos. Segundo o governo federal, Carol, esses insumos médicos enviados à Venezuela não atrapalham, por exemplo, o estoque do Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui no Brasil. Nesta semana, há expectativa de que o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, possa ir até a Venezuela. Isso porque na última agenda pública do presidente Lula, na sexta-feira em Santa Catarina, o presidente disse que mandaria que Múcio fosse à Venezuela para saber como a defesa brasileira pode ajudar neste momento o país vizinho. Carol, na quinta-feira o presidente Lula conversou com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, e segundo fontes aqui do Palácio do Planalto, essas negociações de ajuda humanitária têm acontecido diretamente entre os dois países. A Venezuela então demanda o que é preciso neste momento e o Brasil responde como pode ajudar o país vizinho. E aí, Carol, a gente lembra que esses 2 terremotos que vitimaram mais de 1.400 pessoas na última quarta-feira aconteceu há uma semana da cúpula do Mercosul. A cúpula do Mercosul acontece amanhã, terça-feira, no Paraguai, conta com a presença do presidente Lula e antes desses 2 terremotos, Carol, havia a expectativa de que o Paraguai pudesse, por exemplo, convidar a Venezuela para participar da cúpula. Lembrando que o país está fora do bloco desde 2016, mas, segundo fontes aqui da diplomacia brasileira, já não tem mais clima para discutir se a Venezuela vai ou não voltar para o Mercosul em meio a esse desastre natural que a gente vem acompanhando no país. Seria insensível, inclusive, tocar nesse assunto na cúpula do Mercosul. A gente lembra que toda essa tragédia no território venezuelano acontece em meio a tensões políticas também aqui na região da América do Sul. A gente lembra que em janeiro houve então a invasão dos Estados Unidos ao território venezuelano e também a prisão do ditador Nicolás Maduro e também, mais recentemente, a gente viu novas eleições presidenciais em países vizinhos, elegendo líderes de direita e fontes aqui do Planalto afirmam que a partir desse momento o presidente Lula vai ter que mudar de estratégia para fazer a integração de todos esses países aqui da América do Sul, apostando mais em relações bilaterais para fazer a ponte entre os países da região. E aí, Carol, por exemplo, não está descartado ainda
ainda o uso de aviões brasileiros para levar insumos de outros países até a Venezuela. Carol, a gente, claro, segue acompanhando toda essa situação. Entre os mortos, a gente tem, por exemplo, 2 brasileiros, um homem e uma mulher, e as fontes aqui da diplomacia brasileira deixam muito claro que essa ajuda aos brasileiros só é possível porque lá atrás o Brasil decidiu manter as relações diplomáticas com a Venezuela, mesmo após a eleição do ditador Nicolás Maduro. Inclusive, nesse transporte de insumos, a FAB aproveitou a volta de um dos aviões para repatriar 13 brasileiros que pediram ajuda à Embaixada do Brasil na Venezuela para retornar ao território brasileiro. Carol. Obrigada, Duda, que está acompanhando então esse trabalho agora do governo federal, do Itamaraty, nesse auxílio à Venezuela. Já 4 voos que chegaram ao território venezuelano levando essa ajuda, levando insumos. Qual que é o balanço que a gente tem, Diego, de ajuda internacional à Venezuela nesse momento? Em especial, qual tem sido o apoio dos Estados Unidos aos venezuelanos? Pois é, a gente tem nesse momento mais ou menos 1.600 socorristas que vieram de fora para ajudar nesses resgates da Venezuela. Muitos deles fazem parte de equipes especializadas em buscas após terremotos. A gente teve no fim de semana também muita atuação de equipes que vieram da Espanha como forma de ajuda também para essas operações, que ajudaram a salvar dezenas de pessoas que ficaram presas sob escombros. Isso aconteceu muito nos últimos dias, porque é isso, a gente ainda estava ali naquela janela onde tinha mais probabilidade de se encontrar pessoas com vida. Os Estados Unidos, Carol, no geral, tem sido um dos países que mais tem ajudado nesses esforços. A gente teve também, nos últimos dias, muita atuação de equipes que vieram da Virgínia, estado americano da Virgínia, e que também são especializadas em resgates desse tipo. Ou seja, os Estados Unidos, além de estarem ajudando com equipes, também enviando milhões e milhões de dólares em ajuda. A gente também tem a atuação da União Europeia nesse cenário, separando ali 5 milhões de euros de ajuda humanitária para as vítimas, para as comunidades mais afetadas por esse terremoto. Dezenas de países no total ajudando nessas operações de busca, mas também enviando suprimentos e ajuda para as pessoas afetadas, Carol. Diego Pavão, daqui a pouquinho conversamos mais sobre a situação na Venezuela e também com outros destaques internacionais. Obrigado, Carol.